A paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Admilson Silva, sou pastor presidente da Igreja Evangélica Vivendo em Cristo. Estamos aqui com mais um vídeo para a sua edificação. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curte, comente, compartilhe. Não deixe também de ativar o sininho para você ser notificado de todas as nossas publicações, em especial o estudo da Bíblia Sagrada capítulo por capítulo, um estudo sistemático, teológico e também pastoral para a sua edificação. O tema de hoje, Gênesis capítulo de número 30. Gênesis capítulo de número 30 vai falar da vida familiar de Jacó na terra de Labão, seu sogro. Vai mostrar também o dilema entre Raquel, que não conseguia, nesse dilema de ela não conseguir ter filhos, e a qual termina o capítulo 29 dizendo que Lia já tinha 4 filhos e ela ela era estéril. E vai mostrar a volta de Jacó para a terra de seus pais e o seu tratado com Labão. Gênesis capítulo 30 começa registrando a angústia de Raquel, que não conseguia engravidar. Ela era a esposa preferida de Jacó, mas ela era estéril. Sua irmã Lia, por outro lado, era rejeitada, mas já havia dado 4 filhos a Jacó. O desespero de Raquel levou a ter ciúmes de Lia. Vai gerar um drama, na família de Jacó. Foi nesse contexto que ela disse que conhecia, disse a tão conhecida frase, dai-me filhos, senão morrerei. Ela vai, em Gênesis capítulo 30, versículo 1, vai começar com ela falando, dai-me filhos, senão morrerei. Esta frase, essa declaração, expressava toda a angústia, a qual Raquel estava sentindo, uma angústia extrema, uma aflição extrema que ela estava sentindo. Neste tempo, na cultura daquela região, uma mulher estéril não tinha valor e servia de vergonha para o seu marido. Era vergonha para o seu marido uma mulher que não pudesse ter filho dentro do contexto daquela época, dentro da cultura daquele tempo. Diante do pedido de Raquel, Jacó ficou irado e ele disse, acaso estou em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu de frutificar? Jacó mostrou ali que ele entendia que a descendência partia de Deus, que tudo tinha um controle de Deus, mostrando que sua fé já não era mais uma fé imatura, mas sim ele já tinha conhecimento de que Deus controlava. Essa resposta dele mostra 2 coisas. Jacó, de fato, nesse momento, estava reconhecendo Deus, a soberania de Deus. Ele sabia que a vida estava na mão de Deus. Sabia que a vida estava na mão de Deus. E era Deus que podia fechar ou abrir a madre de uma mulher, o ventre de uma mulher. Segundo essa resposta, talvez, mostre que a oração de Raquel mostrava uma aflição muito grande, uma aflição muito grande, e mostrava o despreparo de Jacó quanto à questão da oração. Sua mãe Rebeca, a mãe de Jacó, também havia passado longos anos de esterilidade antes que pudesse conceber gêmeos. Contudo, diferentemente de Jacó, Isaac intercedeu a Deus por sua família. Aparentemente, Jacó, naquela ocasião, se isentou dessa responsabilidade como um líder espiritual de sua casa, não fazendo essa oração pela sua esposa, reconhecendo que Deus era soberano, mas ele não vai tomar a direção espiritual daquela situação e não vai impor as mãos sobre a sua esposa e orar por ela para que Deus lhe abrisse a madre, como o seu pai fez com a sua mãe. Gênesis capítulo 30 também diz que Raquel ela recorreu a um antigo costume para que pudesse servir de prazer na maternidade. Ela vai oferecer Jacó a sua serva Bila, para engravidar, para que Jacó engravidasse Bila no lugar dela, e assim o filho passaria a ser dela, já que a serva era dela, o filho da serva também seria servo dela. E através de Bila, Raquel poderia dar filhos para Jacó, colocar filhos ao colo de Jacó. A expressão no meu colo significa em hebraico literalmente joelhos, conforme a tradução do Antigo Testamento próximo. A concubina dava luz literalmente sobre os joelhos da esposa.
simbolizando que a esposa era quem havia dado um filho legítimo ao seu esposo. A preferência de Jacó por Raquel e o fato de Lia ser uma esposa fértil intensificou a disputa entre as duas mulheres. Jacó vai atender o pedido de Raquel e vai se deitar com Bila. Então a serva de Raquel deu à luz a um filho para Jacó e o seu nome é chamado de Dan. Dan, o filho de Bila, né, que Raquel vai dar a Jacó através da sua serva Bila, deu um filho chamado Dan. Depois Bila ainda deu à luz a outro filho e o seu nome foi chamado de Naphtali. Naphtali, o sexto filho de Jacó. Lia percebeu que ela não estava mais engravidando. A disputa continua entre as duas. E ela também recorreu ao mesmo recurso usado por Raquel para dar à luz a Jacó. Ela vai recolher o mesmo recurso. Assim, através da sua serva Zilpa, Jacó também foi pai de outros 2 filhos. E o nome dos 2 filhos de Zilpa, serva de Lia, era Gade e Azer. Gade e Azer, né? Aí nasce o 8º filho de Jacó. A disputa entre as duas irmãs ficou ainda mais clara nesse episódio, né, envolvendo uma fruta, né, que Rubi encontrou. As raízes dessa planta naquela época eram consideradas afrodisíacas e eficientes para aumentar a fertilidade. Raquel, no desespero de sua esterilidade, desejou, né, as mandrágoras a todo custo, né, que Rubi tinha pegado. Para tanto, ela negociou com sua irmã e lhe deu as frutas, né, em troca de uma noite com Jacó. Ela vai negociar as frutas no sentido de que as frutas pudessem deixar ela mais fértil. E na noite que Jacó passou com Lia, por causa, né, do acordo entre Raquel e Lia, né, ela acabou concedendo o 5º filho a Jacó, né, o 5º filho sair do seu ventre, a qual chamou Isacar. E nascia ali um 9º filho de Jacó, chamado Isacar. Depois Lia concedeu outra vez e deu à luz a outro filho e chamou aquele filho de Zebulon, nascendo ali o 10º filho de Jacó, Zebulon. Na sequência, ela ainda concedeu e deu à luz a uma filha e chamou a sua filha Diná. E Diná vai ser importante aí no contexto, na sequência do estudo de Gênesis. Nesse ponto, o texto bíblico diz que Deus se lembrou de Raquel. Deus se lembrou de Raquel e ouviu a sua oração e a tornou fértil, né? Só depois de ela ter orado, não foi com as frutas, não foi com nada, né, que ela tenha feito fisicamente, que tenha gerado o filho, mas quando Deus ouviu a sua oração, quando ela orou a Deus. Então Raquel concebeu e deu à luz ao seu primeiro filho e chamou o seu filho de José. José. É interessante perceber que Raquel atribuiu o nascimento de José ao poder de Deus e não ao episódio envolvendo a fruta que ela tinha feito o acordo com a sua irmã. O nome dos meninos, José, o 11º filho homem de Jacó, já que já tinha tido também Diná, né, como filha, primeira filha, e o 11º filho homem. Os nomes dos meninos nasceram explica de forma clara, né, o drama e a tensão e a rivalidade a qual viviam as duas esposas de Jacó, né? 2 nomes em particular se destacam nesse sentido. O primeiro, Naphtali, né, tendo competido com minha irmã. Naphtali significa tendo competido com minha irmã. E Zebulon, que significa habitação. Uma expressão de esperança de Lia, que finalmente Jacó poderia morar definitivamente com ela, por ela ter dado a ele à luz a já 6 filhos, né? Naquele tempo, geralmente, as esposas de um homem moravam em tendas ou casas separadas, nunca na mesma casa. Após o nascimento de José, Jacó pediu que Labão que liberasse para voltar à terra de seus pais. Ele vai fazer um acordo com Labão.
Mas Labão negociou com Jacó para que ele continuasse ali. Labão alegou ter experimentado que o Senhor abençoou muito a vida dele por amor a Jacó. Ele tinha a bênção de Deus por amor a Jacó. A palavra experimentar traduz uma expressão hebraica que significa descobrir por presságio ou através de adivinhação. Né? Labão era um homem pagão. E, obviamente, ele adotava esse tipo de prática que era comum ali na região da Mesopotâmia. Apesar de Labão provavelmente ter feito uso da prática de adivinhação para tentar descobrir o motivo da bem-aventurança da vida de Jacó, ele percebeu que a bênção de Jacó ela vinha do Senhor. Ela vinha do Senhor. Além disso, por uma associação, Jacó, que também era um homem abençoado, mostrava através da sua vida que era um homem abençoado. Labão realmente tinha interesse na permanência de Jacó e até pediu que fixasse ali um salário, então, para que ele ficasse ali. Mas a generosidade de Labão era apenas superficial. Ele queria enganar Jacó, fazendo-o ficar, para que assim ele pudesse continuar tendo lucros com a vida de Jacó. Então Jacó fez um trato a Labão e acertou um pagamento pelo seu trabalho. Jacó vai acertar um pagamento pelo seu trabalho e fez um trato de que todos os animais nascidos salpicados, listados, malhados ou de cor anormal, de cor diferente, seriam de Jacó. Labão prontamente aceitou a proposta, pois ele sabia que o acordo não lhe oferecia nenhum risco, já que o nascimento dos animais requerido por Jacó não era tão comum. Não era comum nascer animais salpicados, listados, malhados ou de cor diferente. Mas ainda assim o astuto Labão rapidamente se empenhou em trapacear Jacó. No mesmo dia ele enviou para longe todos os animais que tinham as características mencionadas por Jacó. Dessa forma o rebanho de Jacó dependeria exclusivamente dos animais que haveriam de nascer, não os que já existiam. E não tinha essas características e tomaria condições, teria que nascer com essas características e as condições para que isso acontecesse eram muito raras. Muito raras. A última parte do capítulo 30 de Gênesis mostra como Jacó enriqueceu sobre as bênçãos de Deus. Entre o versículo 37 e o versículo 39, temos uma descrição complicada, uma complicada estratégia que Jacó utilizou. Ele vai utilizar uma estratégia muito complicada. Ele descascou, a estratégia era que ele descascou várias varas e colocou em frente o rebanho, nos locais onde os animais tomavam água. Então os animais concebiam diante das varas. Eles concebiam os filhotes diante das varas e assim os animais nasciam malhados, listados, salpicados e de cor normal. E começaram a nascer dessa forma. Alguns estudiosos explicam que essa experiência de Jacó, eles explicam ela de duas maneiras. Alguns entendem que Jacó tinha uma falsa noção de que se os animais estivessem em frente às varas durante o ato de reprodução, a cria nasceria com a característica que ele esperava. Outra acredita que, na verdade, Jacó usou as varas para estimular os animais à reprodução. Nesse caso, as varas descascadas supostamente liberavam alguma substância estimulante que levava os animais às atividades da reprodução. Seja como for, o texto é claro em atribuir a ação de Deus e a prosperidade de Deus no rebanho de Jacó. Jacó teve um sucesso devido à bênção de Deus. Ele se tornou realmente muito rico e se fortaleceu para poder retornar à terra de seus pais. Então Gênesis capítulo 30 vai terminar dessa forma, dizendo que mesmo com Labão tentando passar a perna a Jacó, Deus estava com Jacó e abençoou a vida de Jacó. Deus abençoe sua vida poderosamente.